Tá carregando ainda. Agora foi. Peraí. Vai aparecer os comentários aqui embaixo. Não tá, aqui eu só não comecei porque não tá mostrando que a gente tá aparecendo na página. Peraí. EAD, desmonte de ensino público, vou colocar. Ah, dava sim para colocar. Eu vi só agora. Dá para colocar que era Eu 6 e entrei na meia. página, então nós estamos lá. Estamos? Nós estamos na página. Ah, então tudo bem. Vamos começar. Então, boa noite de novo, Salomão. Seja muito bem-vindo. A gente agradece muito que você tenha aceitado comparecer esse convite depois de várias, várias peripécias que aconteceram. A gente conseguiu se encontrar, felizmente. Eu queria começar, antes de introduzir a nossa conversa, dizer que nós sabemos que tem muitas outras pautas acontecendo que não são do momento de agora, por exemplo, o racismo estrutural envolvendo o assassinato de pessoas negras diariamente, que não é algo pontual e não é de agora, mas a gente não quis que a live sobre o ensino à distância a gente não quis postergar mais, porque a gente acha que ela também faz parte de um contexto de desigualdade que a gente precisa pautar e ele não pode ser atropelado por nenhuma outra pauta, e a gente tem planos futuros para inserir rotineiramente, fala sobre o racismo estrutural, que não é algo que é simplesmente de um momento quente, mas era só um comentário inicial que eu queria fazer. Mas muito boa noite a todo mundo que está assistindo a live. O nosso convidado hoje é ele que está aqui à minha direita, o Salomão Barros Ximenes. E para simplificar muito o currículo do Salomão, me corrija se eu estiver errado, eu peguei todas as informações do Lattes. Você é doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, com graduação em Direito. E também tem mestrado na Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará, em 2006. E atualmente é professora adjunta dos bacharelados em Políticas Públicas no programa da Universidade Federal do ABC, que é no bacharelado em Políticas Públicas e na formação de bacharel em Ciências Humanas. E também sócio da Anistia Internacional no Brasil e da campanha latino-americana pelo direito à educação. Isso é só um pouco do seu currículo que vai ter espaço para colocar. Mas, novamente, seja muito bem-vindo, Salomão. E a gente quis fazer essa live em decorrência de todos os problemas que a gente tem visto e observado nossos colegas da Universidade de São Paulo, mas com certeza em todas as universidades públicas do Brasil, em decorrência do ensino à distância, gerado pela pandemia do Covid-19, e a sua publicação conjunta no portal do Le Monde Diplomatique chamou muito nossa atenção, e por isso que você também foi convidado para participar. E a primeira pergunta que a gente tem, e que você selecionou para a gente iniciar, é sobre a continuidade da modalidade à distância nos cursos superiores no Brasil, se ela pode ser vista como um descaso
frente à desigualdade de aparelho tecnológico que os estudantes têm, a desigualdade entre os estudantes de se aparelhar tecnologicamente para acompanhar as aulas à distância. E se isso pode ser visto, essa continuidade, ela pode ser vista como um descaso por parte das instituições públicas ou privadas. Então, queria agradecer, enfim, a esse convite, né, essa oportunidade de poder conversar com vocês da Liga de Psicologia, da USP de Ribeirão e quem mais aí vai nos acompanhar sobre esse tema. Queria agradecer a gentileza aí da apresentação do currículo, né, eu tenho trabalhado sobretudo com esses temas de política educacional e direito à educação, olhando para as diferentes questões, partindo da política educacional e discutindo a questão do direito à educação, a realização do direito à educação no Brasil e os seus desafios todos, né, e um dos desafios, né, mais imediatos, assim, que a gente tem é justamente esse da pandemia da Covid-19, né, e aí você tem razão de chamar a atenção para tudo que está acontecendo lá fora, né, dessa nossa discussão do campo educacional, da EAD, que está relacionada a isso, mas é muito grave, né, o agravamento das condições em geral de vida, de sobrevivência da população brasileira, com aceleração do contágio, um governo que atua de uma forma permanente, o governo federal, no sentido de desmobilizar as políticas de saúde, né, e ao mesmo tempo toda essa agenda que você coloca muito bem, né, ou seja, as principais vítimas da Covid-19, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, são as classes populares, né, os negros, os não brancos, e não é à toa, né, que tanto lá como aqui a população se revolta e se mobiliza contra a violência, seja a violência policial ou a violência mesmo do abandono das políticas sociais, né, e das condições de vida em geral, que no Brasil é até mais estrutural e permanente do que nos Estados Unidos. Então, queria dizer isso também. E aí você pergunta, né, a questão específica de se essa opção, né, por seguir com o que se chamou de ensino remoto, ensino não presencial, né, em algumas universidades públicas, sobretudo, seria uma espécie de abandono de uma parcela dos estudantes, né, ou seja, algo no sentido de uma política oficial de deixar algumas pessoas para trás, né. Eu diria assim que a gente, em certo sentido, sim, né, mas eu acho que a gente precisa complexificar um pouco essa discussão. Inclusive, nós temos agora, né, por coincidência, essa live devia ter acontecido semana passada, né, por isso que você pediu desculpas aí às nossas idas e vindas. A gente não pôde fazer semana passada por probleminhas técnicos, né, de ambas as partes. Mas, enfim, estamos fazendo agora. Mas, e aí tem uma coisa boa, que por coincidência, nós acabamos de lançar, essa semana, né, eu vou até pegar aqui o título dela direitinho para ler para vocês, uma nota técnica que é feita pelo grupo de pesquisa que eu participo na UFABC, que é o grupo de pesquisa em Direito à Educação, Políticas Educacionais e Escola, juntamente com o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação e a Rede Escola Pública e Universidade, que a nota técnica chama Recomendações para a Disponibilização e a Coleta de Dados sobre as ações das redes de ensino relacionadas às atividades educacionais durante a pandemia da Covid-19. Tudo isso está disponível. Já vou colocar o link aqui na nossa transmissão logo que eu puder, para ficar salvo aí para quem está acompanhando agora e quem vai assistir depois. Estou chamando a atenção para esse documento porque aí a gente elabora um pouco mais o que está acontecendo, né? Eu costumo separar esse fenômeno em dois momentos, pelo menos, né? Um primeiro momento é o momento em que você tem a decisão, e marque a decisão, a necessidade de suspender as atividades letivas em função da Covid, e aí fecham-se as escolas e fecham-se as universidades, e aí acontece um movimento que a gente vai chamar lá no texto
você mencionou, né? Eu e Fernando Castro escrevemos um longo artigo para o Le Monde Diplomatique do mês de abril, lá no comecinho de abril, né? Estamos falando aí de praticamente já passados mais de 2 meses, né? Em que a gente vai tentar entender, assim, o que está acontecendo, né? Basicamente a pergunta, né? O que está acontecendo, né? Por que que uma parcela das universidades, inclusive das melhores universidades do Brasil, como é o caso da minha universidade, a Universidade Federal da ABC, da sua universidade, a USP, decidiu, ou cogitou, pelo menos, dar continuidade às atividades de ensino nessa forma remota, improvisada, né? E aqui a UFABC ainda tinha uma desculpa, né? Eu não estou defendendo a UFABC, mas a UFABC tinha uma desculpa, pelo menos, que era o seguinte: como na UFABC nós somos quadrimestrais, lá a gente funciona por quadrimestre letivo, né? Então nós temos 3 quadrimestres ao longo do ano. Nós já tínhamos começado as aulas no início de fevereiro, e quando suspende as aulas, a gente já está chegando ali mais ou menos na metade dos cursos, um pouquinho menos do que a metade dos cursos. Então, o argumento era, olha, a gente precisa terminar esse quadrimestre, né, para não perder o que foi feito, dar continuidade para os alunos e tal. E, de fato, foi essa a decisão da universidade. A universidade decidiu, a UFABC, seguir com as atividades. Por uma questão de calendário. Por uma questão de calendário, por uma questão de pragmatismo até, né, aprovou, depois de um debate até meio longo, de uns 20 dias, né, longo assim, porque tinha que decidir rápido nessa lógica, um quadrimestre, o ensino emergencial, né, e agora está acabando o primeiro quadrimestre com essa parte de ensino à distância. Eu não aderi, mas eu estou na minoria dos professores que não aderiu a esse modelo, porque foi aberta a possibilidade de não adesão. Outras universidades, como a USP, né, você pode até falar melhor do que eu como foi o debate, mas o que estranhava a gente, é isso que eu estou querendo chamar a atenção naquele momento, poxa, a USP, sei lá, o pessoal tinha começado as aulas há 1 ou 2 semanas, né? Mal tinha Sim. iniciado o semestre letivo, os alunos mal conheciam os professores, mal se conheciam entre si, em muitos casos, no caso dos calouros, né? Por que essa decisão tão rápida de continuar, né? E aí a gente começou a entender que havia, assim, uma série de elementos, né? O que a gente chamou de um certo voluntarismo dos docentes, né? De tentar, dada a incerteza do momento, vamos seguir fazendo, e aí fazendo o quê? Fazendo o que a gente acha que tem que fazer, né? Que é basicamente transferir o ensino presencial para as plataformas, sem ter tido formação e preparação para isso, né? Um certo heroísmo, uma visão de que a gente precisa salvar os alunos, precisa salvar o semestre, né? Não pode deixar, temos que ajudar os alunos, e, em certa medida, a gente coloca isso lá no texto também, não só voluntarismo e heroísmo, mas um oportunismo também de determinados setores que já querem, né, que queriam ver acelerar desse processo de implantação da EAD nas universidades, né? Então, eu acho que a gente tem que entender esse contexto de por que foi implementado isso dessa forma, né? Eu acho que tem esse elemento da novidade, do voluntarismo, do heroísmo, e aí para ir te respondendo, já que eu estou aqui tergiversando sobre outras coisas, tem um outro elemento que a gente tem que entender, que é um elemento de que, pelo menos desde 2017, o governo federal, já no governo Michel Temer, depois no governo Bolsonaro, vai flexibilizando as regras de EAD, isso não é banal, né? Então, em 2017, o Temer baixa um decreto, que é o decreto 9.057, que vai fazer uma coisa que não existia antes, que é a possibilidade de criação de universidades puramente à distância, né? Até então, no sistema federal, para ter uma universidade, para ter cursos à distância, você tinha que ter cursos presenciais e ter uma universidade presencial. Isso não é novidade em São Paulo, porque São Paulo, antes disso, já tinha criado no seu sistema estadual a nossa Univesp, né? A Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que é uma universidade pública virtual, completamente à distância. Você está fazendo cara de assustado, mas existe isso em São Paulo. Inclusive, é uma universidade que tentou criar um curso de pedagogia, de formação de professores. Esse curso esse curso fechou, porque a evasão era tão grande que o curso, depois de criado, fechou, né?
mas ela continua funcionando. Em 2019, o Bolsonaro, ele autoriza, antes, você só podia ter, só entre aspas, 20% das disciplinas e das horas-aulas de disciplinas em cursos presenciais, no máximo em EAD, né? O Bolsonaro amplia para 40%, então, praticamente metade dos cursos presenciais já poderiam ser ofertados em EAD, no formato de EAD, né? E aí o que a gente diz é o seguinte, olha, isso que foi implementado em algumas universidades, como na USP e na UFABC, não chega a ser sequer uma EAD, né? Porque para você ter EAD, você tem uma série de requisitos, e um desses requisitos que está nessa portaria de 2019 é que você tem que assegurar acesso aos meios tecnológicos tanto para os professores como para os alunos. Capacitação então, também. Quando o MEC vem, isso, quando o MEC vem com a regulamentação esse ano, as portarias 343 e 345, para autorizar a continuidade dos cursos em ensino não presencial, o próprio MEC diz que não é EAD, porque ele sabe que se chamar de EAD, ele precisa garantir acesso para todo mundo e precisa assegurar as condições de funcionamento da EAD. Então, de fato, Letícia, isso aqui foi proviso oficial, né? E mais do que isso, foi um improviso oficial, e isso ficou muito claro no debate que foi feito em muitas universidades e no próprio Conselho Nacional de Educação, em que se reconhecia já com todas as letras que nem todos os alunos seriam incluídos nesse processo. Isso foi dito no Conselho Nacional de Educação, né? E o argumento é que é melhor atender uma parte do que não atender ninguém. Percebe a armadilha? Né? Então, é melhor que a gente consiga seguir o semestre ou o quadrimestre com quem pode, porque aí a gente diminui o problema lá na frente, de reposição, a questão econômica, de ter que ofertar de novo esses cursos, diminui a quantidade de evasão que eventualmente vai acontecer, do que não ofertar nada. Né? Eu digo que isso é um falso dilema, porque em nenhum momento a gente colocou na mesa continuar os cursos como se nada tivesse acontecido, ou não fazer nada. Né? Havia uma terceira opção aí, que a gente pode discutir depois qual era essa terceira opção. Mas o debate foi esse. E aí, voltando para a nossa nota técnica lançada nessa semana, o que é que a gente está dizendo? Olha, para fugir dessa armadilha de que é melhor ofertar uma coisa improvisada para uma parte do que não ofertar nada para ninguém, o que a gente diz é o seguinte, o problema é que esse tipo de opção, tanto na UFABC, como na educação básica, como na USP e em outras universidades, faz uma coisa que é inaceitável, que é promover discriminação na educação, na medida em que é uma política educacional emergencial que tem como resultado, ainda que não seja o objetivo declarado no início, mas tem como resultado evidente excluir os mais pobres, as pessoas não brancas, as pessoas que não residem nas zonas urbanas, as pessoas com deficiência, né, sobretudo as mulheres e as mulheres jovens que acabam assumindo, pelo recorte de gênero da sociedade, tarefas domésticas e de cuidado no contexto da Covid que não tinham antes e que impossibilitam o acompanhamento. Né? Então, na verdade, é uma política educacional que promove discriminação, e isso é inaceitável. Né? Isso é inaceitável. Então, eu concluo assim, essa longa resposta a essa tua pergunta, porque eu acho que é isso. Assim, passado mais de 2 meses daquele susto inicial que nós tivemos, e assustados com o problema de hoje, que é maior, né? Mais assustados ainda, eu acho que o problema não é somente que as universidades e a educação básica decidiu, ainda que não intencionalmente, ou pelo menos indiretamente, excluir uma parte dos estudantes. O problema é que a gente já tem dados suficientes, e essa nota ela vai chamar a atenção para que a gente colete esses dados, que seja transparente, que a avaliação disso, tanto nas universidades como na Secretaria de Educação, seja o mais transparente e participativo possível, porque esses dados já indicam que, primeiro, nem todo mundo foi atendido. Segundo, esse atendimento tem um forte recorte discriminatório. Portanto, é necessário rever imediatamente essas políticas e pensar formas de reparação
do direito à educação desses estudantes que foram excluídos neste momento, como responsabilidade das nossas instituições de ensino. Eu acho que já estamos é como se a gente estivesse no segundo momento do debate, em que nós já temos os dados na mão. A gente não precisa mais especular o que vai acontecer. Nós já vimos de quem está excluído. Né? Sim. É isso. Você, no meio da sua fala, que foi muito rica, você falou de uma coisa que parece até uma teoria da conspiração, né, que é essa questão de existir o plano, e já regulamentado pelo MEC, né, de o ensino à distância ele ser implantado nas universidades, tanto públicas como particulares, mais particulares aderem do que públicas, né? Você até falou de uma universidade que é exclusivamente à distância e pública, né? Mas que isso vem sendo, assim, um plano de... Sim, a Univesp, que isso tem sido um plano de ampliação do sistema à distância, e que isso faz parte também de o ensino ter continuado de maneira remota no meio da pandemia. E você, no texto, você cita que nesse voluntarismo, né, não dos professores, mas de empresas que oferecem plataformas de conteúdo gratuito às instituições públicas de ensino, elas oferecem esse serviço, por enquanto, de forma gratuita, mas que esse talvez fosse um recurso que viesse a ser pago e excluísse mais ainda as pessoas que não têm condições de participar no EAD e tem um recorte de raça e classe, como a gente comentou, né? Como você comentou. E a partir do momento que esses recursos tecnológicos à distância eles fossem pagos, quem iria pagar essa conta? O Estado? Você consegue discorrer um pouco sobre isso e sobre essa teoria que parece muito da conspiração, mas de certa forma não é, porque já está regulamentada pelo próprio MEC? Teoria da conspiração, né? Quando ela é boa, né? Claro que tem muita coisa, tem muita viagem, né? Mas quando é uma boa teoria da conspiração, é como livro de ficção científica, né? Pode guardar que vai acontecer alguma coisa muito parecida quando é um bom livro de ficção científica, né? A gente lê lá o Admirável Mundo Novo, né? Do 1984, né? Do Huxley, né? Ou seja, do Orwell. Aí a gente vê que, olha, veja, o pessoal não estava viajando tanto assim, né? Na verdade, antecipou vários dos movimentos do capitalismo da vigilância, né? Como se fala hoje, né? Ou seja, da tecnificação completa da vida. Mas esse é um outro debate. Mas eu acho importante você puxar por aí, porque é muito mais complexo do que a ideia de uma teoria da conspiração, ainda que existam conspiradores por aí, né? Porque, na verdade, o que a gente tem que fazer, assim, Letícia, até como esforço intelectual nosso, né, de quem está pensando a educação, a política educacional, é de fato muito difícil você estabelecer qualquer prognóstico, né, bem ancorado, olhando somente para o fenômeno do presente pós-Covid, pós-crise, né? Porque, de fato, assim, o nível de incerteza, de desestruturação econômica, social, política é tão grande, né, que é difícil a gente, a partir de uma leitura muito de curto prazo, tentar estabelecer tendência do que isso vai dar, né? Então, eu, na verdade, tenho privilegiado nessas reflexões, estou até escrevendo algumas coisas mais longas sobre isso, que eu espero publicar em algum momento, nós temos que dar pelo menos 2 passos atrás, para conseguir olhar para os alicerces, né? Um pouco olhar para quais são as tendências, para tentar das tendências, olhar para os fundamentos, depois olhar para as tendências, para a partir daí tentar entender para onde isso pode caminhar, né? Então, o que eu tenho dito, assim, resumindo, eu poderia falar horas sobre isso, né? Mas é uma outra discussão, que enquanto fundamentos, né? O sistema educacional brasileiro, isso vale tanto para a universidade como para as escolas, ele é um sistema ainda muito excludente, né? Então, assim, quem chega nas universidades, sobretudo numa USP, nas estaduais de São Paulo, é uma fração mínima e, em geral, muito privilegiada da população brasileira,
né? Então, quando a gente está discutindo... Isso é muito importante porque a gente tem que entender o seguinte, às vezes, né, alguns colegas até na lógica voluntarista, vou continuar meu curso, meus alunos podem, né? É interessante porque, assim, eventualmente até podem mesmo, né? Ou seja, 90% da turma vai poder, no sentido, estou resumindo o debate, né? Claro que a gente caberia perguntar aqui o que é poder, o que é, né? Tem várias perguntas que caberiam ser feitas. O que é poder acompanhar o curso, Sim. né? A outro colega vai dizer, eu fiz a atividade e deu certo. Tá, mas o que significa dar certo? É assistir uma aula gravada, fazer uma atividade, te entregar e você aplicar um exercício, comprovar que ele aprendeu, é isso? Isso é o dar certo? Né? Assim, nós estamos resumindo o processo O aluno educacional, fixou aquele ensino, conteúdo, a isso, né? Mas, enfim, desconsiderando esse debate, o que a gente precisa considerar ou seja, se é difícil para a USP incluir a todos numa atividade remota, né, imagine o que é na educação básica, que atende a todos os estudantes, ou pelo menos deveria atender a todos os estudantes. Né? Então, essa é uma questão. A outra questão é o seguinte, ainda que você consiga, pela má qualidade de inclusão das instituições superiores universitárias no Brasil, o que eu estou querendo dizer? O fato da gente fazer um estudo e dizer que, olha, 90% dos nossos alunos tem computador com banda larga, internet e biblioteca em casa. Estou falando aqui talvez do curso de Direito, de Medicina, alguma coisa parecida da USP, né? Isso, na verdade, diz muito sobre a pouca inclusão que aconteceu nessa universidade, né? E no momento que, institucionalmente, do ponto de vista político-pedagógico, a universidade passa a pressupor que o aluno tem que ter toda essa infraestrutura, né, para participar de um curso universitário de qualidade, inclusivo, que recado é que ela está dando para a sociedade? Né? Aqui, de fato, aqui só entra quem pode, tem todo esse arsenal, toda essa infraestrutura para acompanhar. E veja bem, no momento em que as pessoas mais precisariam ser incluídas, que a universidade precisaria dar o recado mais claramente inclusivo e não discriminatório para a sociedade, o que ela faz é o contrário. Veja bem, eu vou com quem pode agora, depois a gente vê o que faz em relação a quem não pôde acompanhar. Então, eu acho que tem o debate mais pragmático, voluntarista, mas tem o debate sobre o projeto de universidade, o projeto democrático de educação, né? Que eu acho que você coloca muito bem. E aí, eu estou chamando essa atenção porque é isso, ou seja, o sistema educacional... É impossível fazer qualquer discussão, pelo menos eu não consigo. Eu acho meio irresponsável fazer qualquer discussão e tomar qualquer decisão sobre o que fazer no presente e no futuro, sem considerar esses pressupostos. O sistema brasileiro ele é excludente, ele é segregado, né, ele é dual, no sentido de que uma boa parcela dos estudantes só tem acesso ao ensino de baixa qualidade e é incentivado a sequer continuar os estudos na universidade, né? E a gente precisa olhar também para as tendências, né? E aí eu tenho colocado, pelo menos desde 2016, tem um texto sobre isso também, que antes da Covid, evidentemente, a partir de 2016, isso fica muito claro, a gente vivia no campo da política educacional uma espécie de do ponto de vista das tendências de política educacional, tanto na educação básica quanto superior, uma espécie de sinergia macabra, né? É quase que um filme de terror, assim, no sentido de que é o efeito do que alguns autores, né, o Todorov chama de ultra-neoliberalismo, como essa faceta radical do neoliberalismo que abandona qualquer projeto de integração social, né? E o efeito disso na educação é um conjunto de tendências muito preocupantes, e mais que isso, tendências sinergéticas, no sentido de que elas se retroalimentam, elas se retrojustificam. E eu vou já dizer porque que isso é importante para o debate atual. Primeira tendência, corte de recursos para a educação e para a pesquisa. Isso fica muito claro a partir de 2015, sobretudo, né, no governo federal, com o golpe jurídico e parlamentar de 2016. Isso se torna política de Estado com a aprovação da emenda constitucional 95, que é a emenda do teto de gastos federal, que vai afetar
por 20 anos, se a gente não conseguir revogar essa emenda ou derrubá-la no STF, a possibilidade de financiamento das políticas sociais, eu chamo isso de estado de sítio fiscal, um texto que eu tenho publicado com a Elida Pinto na Educação em Sociedade. Então, a gente vive no estado de sítio fiscal, que é uma restrição total da possibilidade de financiamento dos direitos sociais previstos na Constituição. Então, oficialmente, o Brasil decidiu, a partir de 2016, que vai cortar a despesa, resumindo a conversa, em educação, saúde, previdência, para privilegiar o repasse de recursos para o gasto financeiro, né, que é basicamente o gasto, resumindo bastante a conversa, da dívida e a manutenção da taxa de câmbio no interesse do mercado, né? Essa é a decisão. Portanto, não cabe política social aí. É o ultraneoliberalismo mesmo, né? De desmonte das políticas sociais progressivamente, e a gente já via muito claramente, sobretudo depois do início do governo Bolsonaro, que é quem vai encarnar sem nenhum tipo de vergonha esse projeto ultraneoliberal, cortes absurdos de recursos para a educação, para a ciência e para a tecnologia, né? Essa é uma tendência. A segunda tendência é a padronização curricular, né? A ideia de controle e padronização dos currículos. Isso nas universidades públicas era um debate ainda muito pouco presente, né? Na lógica mais radical, digamos assim, reacionária, mas na educação básica já estava oficializado. E sempre assim, Letícia, que a gente vai olhar a política educacional, existe um vício, né? Que é o seguinte: o pessoal que estuda escola básica, educação básica, não estuda universidade. O pessoal que estuda universidade não estuda educação básica. Eu tento olhar por dois lados, porque é muito perceptível para quem olha por dois lados que o que acontece num campo, cedo ou tarde vai chegar no outro, porque são tendências pedagógicas que têm a ver com políticas pedagógicas de amplo espectro, não estão voltadas só para uma área ou outra, né? Então, na educação básica, a gente aprova a partir de 2015, 14, 15, 16, a Base Nacional Curricular Comum, que é basicamente um currículo padronizado nacional que vai dizer o que tem que ser ensinado a cada ano. Isso nos estados vai ser entendido como apostila, como o que deve ser dado em cada aula, numa lógica de conteúdo curricular controlado. E isso não chega tão claramente nas universidades públicas ainda, né? Mas, por exemplo, nas universidades, essa lógica ela se transforma na lógica, justamente, aqui eu já começo a falar nisso, na educação à distância, numa lógica de padronização, de como alguns autores dizem, comoditização da educação. Então, não importa o professor, né? Não importa o professor de psicologia social. Tem essa disciplina, hein? Tem alguma coisa parecida? Ou cometi alguma gafe? Não sei. Sim. Né? Ciências sociais não na... Isso. Pode ser o professor A, B ou C. A apostila é a mesma, o conteúdo é o mesmo, né? Isso já é muito comum, está absolutamente implantado nas universidades privadas, sobretudo na imensa maioria de universidades privadas de baixo custo e de baixa qualidade. E isso rapidamente foi transformado em educação à distância. Não é à toa que hoje a maior parte da oferta no setor privado, que atende 75% dos alunos do ensino superior no Brasil, é um atendimento em EAD ou em ensino que se chama híbrido, EAD e presencial, né? Então, nós já temos Qual essa porcentagem? Charada, mais da metade no setor privado, que atende a 76% de todos os estudantes do ensino superior. Então, nós já temos, assim, Letícia, né? Porque, interessante, a EAD é a grande novidade. Talvez seja, para quem não estava acompanhando o debate, né? Porque a maior parte dos alunos hoje, no Brasil, quer dizer, hoje não, hoje é quase todo mundo, né? Antes da Covid, nas universidades, em 2019, por exemplo, a maior parte já estava em algum tipo de educação à distância. Percebe? No ensino superior, porque a maior parte das universidades privadas, que atende a imensa maioria, já estava no ensino à distância. Porque essa foi a forma, inclusive, que foi encontrada de manter essas instituições funcionando com altas taxas de lucro a partir da crise econômica de 2015. Ou seja, eles precisavam reduzir o preço da mensalidade. O que é que eles fizeram para não perder os alunos? Migraram para a EAD rapidamente, né? Então,
A EAD já estava aí, não é uma novidade da Covid, é isso que eu estou querendo dizer, né? E ela só está aí porque a lógica da padronização curricular já estava implantada, né? Que a gente não vai conseguir discutir muito isso, mas eu tenho uma figura de linguagem que eu uso, também estou escrevendo um texto mais específico sobre isso, que é o seguinte: a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, e as apostilas da BNCC já eram uma EAD. A única diferença é que era uma EAD com o professor na sala de aula, percebe? Porque o professor estava ali só para fazer a aplicação, a mediação do currículo que não tinha sido decidido por ele, tinha sido decidido lá fora, à distância, né? Lá no Conselho Nacional de Educação e na Secretaria de Educação. Então, a padronização é uma tendência muito importante do ponto de vista ideológico para entender a EAD. A ideia de que é possível fazer educação sem sala de aula e sem professor, numa interação pedagógica humana e direta com os estudantes, né? A terceira vertente, só para ir mais rapidamente aqui, a coisa do controle ideológico, né? E aqui eu estou falando especificamente da questão do escola sem partido, né, como uma lógica de cerceamento da liberdade acadêmica dos docentes, mas não só disso, né? Estou falando também de toda esse movimento que é muito mais amplo do que a escola sem partido, que é um movimento de obscurantista, reacionário, anticientífico, que se dissemina na sociedade brasileira com uma base religiosa conservadora muito forte, né? E que é muito interessante aqui. Uma outra coisa que eu digo em geral é que é o seguinte: o pessoal descobriu o tema da cloroquina agora, né? O anticientificismo na medicina e na saúde, que é a cloroquina como o remédio milagroso, né? Falso milagre, né? Na educação a gente já tinha cloroquina. Você sabe qual era a cloroquina na educação? Diga, por favor. A ideologia de gênero, né? Era a nossa cloroquina. Ou seja, algo que, né? Ou seja, basta ver o que foi a eleição em 2018, né? A ideia de que, ou seja, havia nas escolas brasileiras uma disseminação absurda da ideologia de gênero, voltada a uma erotização precoce das crianças nas creches, na educação infantil, com material pedagógico orientado a que as pessoas fossem induzidas né, a optar por uma determinada, ou seja, um monte de bobagem, né, mas que serviu para efeito de foi muito funcional. Né? Eu espero que nunca mais eu ouça ninguém esclarecido na sociedade brasileira dizer que ideologia de gênero é cortina de fumaça. Né? Depois de 2018 ficou claro a centralidade desse discurso para conquistar votos e conquistar poder na sociedade brasileira. Resumindo a conversa, essa é uma outra vertente, a do controle ideológico, porque esse tipo de ideologia, de cloroquina, né, serviu basicamente para controlar o trabalho dos professores nas escolas e para promover a autocensura dos docentes que ficavam com medo de tratar determinados temas de moralidade, de sexualidade ou de política que fossem sensíveis às famílias, né? E isso, né, ganha um nível de requinte, né, hoje em toda essa discussão do anticientificismo, da cloroquina, do terraplanismo, né, e todas essas coisas. E o que eu estava dizendo é que isso tem uma base religiosa muito forte, né, e nasce na Igreja Católica, essa ideia de combater a ideologia de gênero, né? Então tem uma coisa aí muito, digamos assim, enraizada na sociedade brasileira. E, por fim, a quarta vertente é a privatização, né, que acho que é o ponto que você mais chamou a atenção, e que eu chamei a atenção lá no texto também de abril, né, que é essa tendência de privatização que vem tanto na lógica de privatização mesmo, né, no sentido de repasse de recurso público para a iniciativa privada, tipo FIES, né, o Fundo de Financiamento Estudantil, ou de contratação de organizações sociais para as universidades, como estava proposto no Futurice, no programa Futurice do governo federal, lançado ano passado, que agora volta para o Congresso Nacional, mas também a lógica da privatização, que tem alguns autores que chamam a endoprivatização, que é aquela privatização que acontece por dentro das instituições públicas, né? E aí a ideia da EAD aqui, né, ou seja, a gente não é à toa que quando veio a primeira semana
do ensino remoto na universidade, eu, pelo menos, e vários colegas fomos bombardeados, e é isso que eu chamo a atenção no texto, com um monte de oferta de programa, de cursos, né, já montados por grandes empresas multinacionais de educação. Veja, professor, peça para a sua universidade aderir ao programa tal, da empresa tal, mundialmente conhecida por produzir materiais pedagógicos. Até junho, os materiais serão fornecidos gratuitamente. Né? Aí eu, enfim, me fiz de desentendido, né? Escrevi uma mensagem dizendo, olha, tenho muito interesse nesse material de vocês, vai me ajudar muito, né? Gostaria de saber quais são os detalhes para que a minha universidade possa participar desse programa e até quando esta gratuidade está assegurada. Aí veio o manual lá, dizendo, olha, de fato, o professor não pode aderir individualmente, a universidade tem que aderir enquanto instituição, porque requer a integração do sistema, da plataforma tipo Moodle, né, das universidades, a plataforma de ensino, ao nosso sistema, com a transmissão de dados entre o nosso sistema e a plataforma da universidade, integrando os conteúdos de ambas, né, quase que como um casamento, né, e um casamento católico, né, aqueles casamentos que as pessoas assumem com a perspectiva de ficar juntos para sempre, né, percebe? Como se até junho, né? Ou seja, era claramente uma estratégia, por isso que a gente chamava de oportunismo, de aproveitar o momento da pandemia, de desorganização, porque evidentemente nem a USP nem a UFABC estava preparada para esse momento, né? Para gerar um processo de dependência institucional dos professores desse tipo de plataforma que é vendido no mercado, e evidentemente no momento em que essa dependência fosse criada, que se integrassem as plataformas de comunicação, os docentes começassem a utilizar esse material, haveria uma pressão interna muito forte para que a universidade começasse a pagar o uso desses materiais. Isso a gente está falando de quem paga, né? Mas a gente poderia falar das ferramentas gratuitas que as universidades vêm promovendo. Gratuitas, né? Entre aspas. Né? Como o G Suite do Google, né? Ou as plataformas da Microsoft, são gratuitas. Né? Mas são gratuitas não porque são firmas filantrópicas, né, que não estão ganhando dinheiro com isso. São gratuitos porque esse é o modelo de negócio. Né? Porque eles ganham dinheiro sendo gratuitos. Né? Porque eles ganham dinheiro acessando os dados da comunidade acadêmica da USP, da UFABC, para, enfim, este é o modelo de negócio. Né? Eles trabalham com grandes bases de dados e ter acesso a isso é a formação do capital para eles. Né? E aí o que a gente vê é as universidades, de uma forma muito voluntarista, às vezes professores também até numa certa ingenuidade, aceitando todos aqueles protocolos, cedendo praticamente toda a sua vida e privacidade. Né? Eu fui ler lá o protocolo, né? Ou seja, o Google passa a ter acesso ao conteúdo das minhas aulas, a interação, aos dados de interação que eu tenho com os meus alunos, ao que os alunos respondem, a tudo. Né? A degravação das minhas. Então, eu não entrei nesse negócio. Né? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção, para concluir esse raciocínio, bastante longo já, é que não existe teoria da conspiração aqui. Né? É tudo o que existe real. é uma tendência estruturada em política. Né? Então, por quê? Porque a EAD, ou o ensino remoto, eu vou já contar uma piadinha sobre isso, mas enfim, porque o pessoal diz, olha, não é EAD, né? O que a gente está fazendo é ensino remoto emergencial. Essa é a armadilha que o MEC plantou. Porque, evidentemente, que o MEC não podia dizer que era EAD, nem o Conselho Nacional de Educação podia dizer que era EAD, porque a EAD é uma modalidade de ensino previamente regulamentada. Então, na hora que ele dissesse que era EAD, ele depreciava o próprio mercado da EAD. Quem oferece educação à distância hoje, as universidades privadas, não queria que chamasse de EAD, porque eles vendem EAD. Né? De repente, qualquer um pode fazer EAD, não, como assim? Vocês têm que pagar para fazer EAD. Né? Então, inventaram a coisa do ensino não presencial. Mas isso não significa que o que está acontecendo agora não possa vir a ser EAD no futuro. Né? Basta mexer numa portaria, num decreto, numa regulamentação do Conselho Nacional de Educação. Né? Então, quais são as tendências que estão colocadas? Essas 4. E aí, Letícia, curiosamente,
as 4 Já tendências... era a pergunta seguinte que eu ia fazer. Sim. Quer fazer? Quer aproveitar que eu estou falando? Sobre se você acha... Não, é que justamente essa era a pergunta, se você achava, se você tinha como possibilidade, assim, de adoção, da adoção do EAD começar a ser galopante no período pós-pandemia, né, que ainda é difícil de prever e quando que ele vai acontecer, mas era justamente esse o raciocínio, mas pode seguir. Não, mas acho que Só dialoga para muito com essa opinar a ideia. Eu acho que é pergunta bom. mesmo. Acho que é Sim, legal. Porque a questão é a seguinte: essa é a infeliz coincidência, né? Porque você já essa sinergia das 4 tendências, e aí, coincidentemente, entre aspas, coincidentemente, a EAD dialoga muito proximamente com as 4. É muito funcional as 4, né? A EAD, como a gente já tinha colocado lá no início da discussão no texto do Le Monde, ela é muito funcional para a lógica de corte de despesa, né? E aí o pessoal diz, algumas pessoas que objetam esse raciocínio vão dizer, mas Salomão, a EAD, quando ela é feita com seriedade, sem esse propósito de depreciação e de banalização do ensino, ela, na verdade, é mais cara do que o ensino presencial, porque ela requer, além do professor, vários tutores. É verdade, tem uma discussão sobre isso, que é a EAD seriamente feita, ela pode ser mais cara do que o presencial, porque o professor continua tendo que ser pago, né? Ou seja, não é porque tem EAD que você não tem professor. Estou falando na lógica séria, porque depois a gente descobriu, nas últimas semanas, que uma dessas empresas do oligopólio da educação privada usa robô para dar aula e para corrigir exercício, né? Eu estou falando a coisa se fosse para ser feita seriamente, como o debate sério da EAD é feito, e eu não sou nenhum radical contra a EAD. Eu acho que a EAD, em determinados contextos, pode significar inclusão, né? Agora, é muito diferente desse experimentalismo que está acontecendo agora, desse voluntarismo, e muito diferente mais ainda do que a lógica puramente de baixar custo, para baixar a qualidade, né, do setor privado. Mas voltando aqui, o ponto aqui é esse, ou seja, a educação à distância realmente existente no Brasil não é essa educação à distância de alta qualidade, mais cara, que você tem que pagar o professor, tem que contratar dezenas de tutores bem qualificados para acompanhar o desenvolvimento dos alunos, com encontros com plataforma presenciais, estruturada. com plataformas públicas estruturadas, né? Ou seja, não essas plataformas privadas, né? Mas uma boa plataforma pública. Que aí nós descobrimos também, Letícia, olha só que interessante, nós não temos, no Brasil, temos mais de 100 universidades públicas de qualidade, juntando as estaduais e as federais, mas nós não temos uma plataforma pública de ensino, né? Que faça frente a um Google da vida, né? É uma tarefa para o futuro. Mas, enfim, o fato é que esta educação à distância realmente existente, ela é muito funcional para uma agenda de corte de despesa, corte de gasto, né? E não é à toa que ela já começa a ser apresentada, e aqui na educação básica, sobretudo, como uma forma de resolver, eu já vou respondendo a tua pergunta, o dilema do futuro, que é a crise econômica. Né? Se a gente já vinha com problema de financiamento da educação antes, né? A queda da arrecadação no estado de São Paulo é de 20% a 30% em 2020. O financiamento da USP ele é vinculado à arrecadação. Isso significa que o orçamento da USP vai cair de 20% a 30%. Né? Isso se reproduz se não mais, né? Em cada secretaria de educação e em cada, né? Ou seja, cada município, cada estado. Então, veja bem, o estado que vai já está, na verdade, demitindo os professores precários de contrato temporário agora, porque não estão dando aula, em tese, ou a USP, quando começar a demitir os professores temporários, será que ela vai recontratar professores com o orçamento sendo cortado? Né? Será que não vão colocar na mesa que agora, vamos continuar, pelo menos com uma parte do tempo em EAD, porque agora a gente vai adaptando isso à nossa nova realidade orçamentária? Né? Então, a EAD, eu não quero fazer aqui bola de cristal, exercício de bola de cristal. Né? O que eu estou querendo dizer
é que a EAD ela é muito funcional a um discurso de necessidade de corte de despesa que vai se colocar na educação básica e na educação superior no futuro, e nós temos que estar atentos a isso, né? Porque a experiência de EAD no Brasil não é uma experiência de EAD qualificada, é uma experiência de EAD péssima, Provisório. de baixa qualidade, né? Que foi feita justamente para baixar o custo e baixar a qualidade no mercado educacional privado, né? Essa é a experiência que nós temos. E não é à toa que o parecer do Conselho Nacional de Educação, ele não tem a menor vergonha, ele é celebratório. Ele vai dizer que, olha, diferentemente da educação básica, na educação superior privada, nós temos uma longa tradição de EAD, né? Temos uma expertise, uma maturidade. Ele só não diz que é uma péssima expertise, uma péssima maturidade, uma péssima tradição, mas existe, é verdade, né? Outra coisa que me preocupa muito, né? A padronização curricular e o controle ideológico, aquelas outras duas tendências, né? Uma coisa que eu nunca tinha visto nas universidades públicas, a obrigação dos professores registrarem aula a aula o que é que estão ministrando como conteúdo curricular à distância, né? Nunca tinha visto isso nas universidades públicas. Sempre se entendeu que essa perspectiva de controle para e passo violava a liberdade acadêmica tanto dos alunos como dos professores, né? Isso começa a aparecer na universidade pública. Se a gente olha, tem uma colega, a Suzy Pisa, na UFABC, que chama atenção para isso. Olha, eu não vejo nenhuma diferença entre esse tipo de cobrança que começa a acontecer na UFABC ao que aconteceu na universidade privada em que eu trabalhava, quando se começou a implementar a EAD. Porque a lógica da educação remota, à distância, é justamente essa. É uma lógica do controle da aula a aula, né? E aí, nós chegamos no ápice, que é tipo assim, eu tenho até brincado, é o sonho do Escola Sem Partido, né? O pessoal de Escola Sem Partido tinha um delírio, né? Eles têm certos delírios, né? Um dos delírios é que os professores doutrinam em sala de aula, né? Enfim, o marxismo e tal, enfim. Mas não quero entrar nesse tipo de loucura. O que eu estou querendo chamar a atenção é o seguinte: eles defendem que os alunos têm o direito de filmar os professores em sala de aula para denunciar os professores, né? Tanto os professores que estão tratando de temáticas políticas, que eles entendem que são inadequadas, como de gênero, né? E aí, evidentemente, que a gente diz, né? Ou seja, isso é ilegal, isso viola a liberdade acadêmica, é o direito de imagem dos professores, né? Não pode acontecer isso, só se o professor autorizar. E veja bem, quando o professor autoriza você filmar ou gravar a aula, ele não está autorizando você a colocar isso no YouTube, nem a editar isso e colocar numa plataforma atacando o direito de imagem, né? Ou de honra desse professor, que ele está autorizando que você faça um registro pedagógico para estudar depois e tal. Essa era toda a nossa discussão, né? Ou seja, no pré-Covid, né? Qual é a questão hoje? Hoje nós estamos nos filmando, né? Então, é o sonho perfeito de Escola Sem Partido, né? É o próprio professor filmando a sua aula e subindo no YouTube, percebe? Né? É a lógica Sim. do controle total, né, da atividade docente. Então, é outra coisa que tem acontecido massivamente, né? E eu, pelo menos, eu tenho alertado, assim, para que as pessoas tenham muito cuidado com isso, né? Ou seja, as pessoas estão disponibilizando aqui, como nós dois aqui, né, de uma forma muito voluntária e às vezes pouco refletida, a sua imagem, a sua intimidade, a sua casa, né? Em plataformas comerciais abertas, né? Eu acho que tem que se ter muito cuidado com isso, porque, mais uma vez, essa lógica do controle, essa lógica, né? Ela é muito funcional à ideia de um controle ideológico permanente sobre os docentes, que vai esvaziando a possibilidade de liberdade acadêmica, de crítica, né? Então, enfim, qualquer parte das 60 horas aula do curso que eu vou ministrar na UFABC pode ser recortada, mal utilizada, né, disseminada numa rede social, né? Isso é muito preocupante do ponto de vista da liberdade acadêmica. Apropriada. E o tema da privatização, que eu acho que é o tema mais
candente, digamos assim, na EAD, né? Porque é isso, né? Assim, quem tem expertise, quem tem mercadoria, material para vender neste momento, como solução tecnológica e pedagógica para esse momento é o setor privado lucrativo, né? Então, acho que nós temos que estar muito atentos a essa lógica, né, Esse modelo. exato, do setor privado, né, que vai entrando de uma forma que às vezes a gente percebe que é uma forma meio voluntarista, mas pode ter certeza que tem um plano de negócio envolvido, né, e este setor, né, vê neste momento, como alguns desses grandes empresários do mercado financeiro e educacional têm dito, que a Covid não é só uma crise sanitária, social, política, né, e econômica, ela é uma oportunidade também, né? E nesse campo do mercado da educação, não nos enganemos, é uma oportunidade de entrar no que é o filé mignon do sistema educacional brasileiro do ponto de vista simbólico e de capital cultural, de capital científico, né, que são as universidades públicas de alta qualidade. Né? Nós temos no Brasil, com todas as deficiências que o país tem, do ponto de vista de exclusão, de sistema educacional, uma das coisas que mais nos orgulha no Brasil, não orgulha o ministro da Educação, né, mas nos orgulha é o fato de, com todos os problemas, nós temos um dos melhores Ainda sistemas assim. universitários públicos do mundo. Né? Assim, pouquíssimos países do mundo têm um sistema universitário público de qualidade como o Brasil tem. Né? Um sistema federal com 70 universidades, praticamente, de alta qualidade, gratuita para a população. Né? Isso é um patrimônio público muito valioso, né, na visão deste mercado educacional que bate a porta nesse momento. Né? Então, nós temos que estar muito atentos. Mais uma vez, eu adorei a tua pergunta, porque, de fato, essa lógica da teoria da conspiração, ela permite esse tipo de conversa, né? Porque é isso, olha, Sim. lá vem o discurso conspiratório, É né? bem imaginável e não distante, né? A gente dá Exato, assim a para gente pensar. precisa qualificar e perceber que tendências são essas, né? Se a gente entende as tendências, a gente vê que não se trata de conspiração, né? Se trata, na verdade, de um conjunto de tendências em paralelo que podem, umas dando certo, outras não, no limite levar a um movimento de privatização, de precarização, de controle, né? Sobre as universidades, sobretudo, né? A Não sei se gente tem mais alguma. Eu tinha várias questões sobre permanência estudantil, mas a gente acabou conversando bastante sobre essa conspiração. Foi muito necessário estender, eu acho, por esse perigo da tomada do EAD nas universidades públicas. Então, tudo bem que algumas questões acabaram ficando de lado, talvez a gente possa mais para frente fazer outro encontro, quem sabe, porque eu acho que esse assunto ele é infinito e as possibilidades são muito diversificadas assim em questão do que a gente ainda vai ter e do que a gente já teve de experiência com o ensino à distância, e que, como você falou, ele não é, na verdade, uma novidade, né? Mas agora está sendo um pouco mais pautado pela pandemia. Mas eu acho que a gente pode responder um comentário, então, só para finalizar, que eu acho que vai ser mais Eu rápido não tenho hora do aqui, que. mas Quem eu sabe, posso só não ficar talvez, muito longo, né? se Assim. estender só, talvez, mais uns 10 minutos, com alguma outra pergunta. Mas vamos só responder o comentário da Ana Carolina, que ela está dizendo que existe uma barreira constitucional para esse tipo de ações que são tomadas com a consciência de que muita gente vai ficar para trás, apesar disso ser frequente, já que o direito à educação muitas vezes não é plenamente garantido. Consegue ver o comentário no chat ao Eu lado? vi. Sim, Ana Carolina, né? Agradeço a pergunta. De fato, existe uma barreira, né? Constitucional, direito fundamental à educação. Especificamente sobre isso, o artigo 206, inciso 1, que vai colocar como
princípio constitucional do ensino, a igualdade de condições de acesso e permanência, olha só a permanência aí, na escola, entendendo como escola as universidades também, o ensino formal, né? Então, existe sim uma previsão constitucional quanto à garantia de igualdade de condições, e aí, coincidentemente, esse ano também cumpre 60 anos que foi assinada a Convenção da Unesco relativa à discriminação na esfera do ensino, que é um documento jurídico anterior à Constituição de 88, mas que está vigorando no Brasil. Ele é pouco conhecido, mas ele vigora no Brasil, não é à toa que ele é pouco conhecido, né? Ele traz coisas muito importantes, né, que vai estabelecer o seguinte, que qualquer tipo de política pública, né, e a gente está falando de política pública, né, mas é emergencial, tá, portanto, é uma política pública emergencial, mas é uma política pública, né, que tenha como intenção, mas não só intenção, que tenha como resultado promover diferenciação de acesso e de oportunidade e de permanência por recortes proibidos. E quais são os recortes proibidos? Classe, raça, etnia, gênero, idade, deficiência, etc. É uma política pública discriminatória, né? Então, eu acho que tem tanto a Constituição quanto esta convenção que nos permite dizer que esta opção tomada agora de forma emergencial, se ela tem como resultado excluir essas pessoas, né, esses segmentos, de uma forma privilegiada, desprivilegiada, no caso, ela é uma política discriminatória, portanto, inconstitucional, né? E nós estamos questionando isso. Essa nota técnica que eu mencionei vai levantar essa tese, né, da inconstitucionalidade, da inadequação desse tipo de política, né? É que aí tem toda uma outra discussão que a gente poderia fazer no outro momento, que tá bom, uma vez que se entenda que é inconstitucional, como é que eu faço para barrar isso, ou para reparar o dano que isso está provocando, né? Que é o debate de controle judicial de políticas públicas, de controle institucional de políticas públicas, que é uma outra discussão bem mais complicada, né? Mas eu acho que a pergunta, ela chama a atenção para um aspecto importante, sim, né? E me parece que, sob o argumento de que alguma coisa precisava ser feita, a opção foi meio que deixar os direitos fundamentais e a Constituição de lado nesse momento, né, para fazer alguma coisa, né? E aí só, Letícia, podia talvez comentar rapidamente a questão da permanência, né? Só para dizer o seguinte, assim, eu de fato acho que vale a pena vocês aprofundarem essa discussão, né? Porque se a gente já tinha um déficit muito significativo de políticas de permanência e de inclusão antes da Covid, né, mesmo com as políticas de cota nas universidades federais, por exemplo, a minha universidade não tem um sistema de moradia, né, tem um sistema de auxílio aluguel, mas não tem moradia, não tem creche. Então, já havia uma agenda bastante importante de debate sobre a necessidade de inclusão. De 2015 para cá, com os cortes orçamentários, muitas bolsas de inclusão, né, e programas, e transporte, né, e alimentação foram retirados das universidades, né, de compra de livros também nas bibliotecas foram retirados das universidades, né, e aí o dilema é o seguinte, aqui com a Covid, mantendo a estrutura de financiamento que a gente tem da educação hoje, esse é um outro debate, a gente precisa mexer na política econômica, na verdade, esse é o pano de fundo, mas olhando para a política econômica e de financiamento atual, nós vamos ter menos recursos, né? E vai ter mais demanda, porque mesmo quem está falando, isso é interessante, eu fiz um post no Twitter recentemente dizendo, até o Banco Mundial, né, que há 1000 anos diz que o Brasil e muitos países têm que gastar menos em educação e melhorar a gestão, né? Até o Banco Mundial, que defende corte de despesa social, agora está defendendo que tem que gastar mais em educação. Até o Banco Mundial, né? Porque é evidente que se você vai retomar as atividades letivas presenciais, você tem que investir mais. Então, em vez de menos professor, você tem que ter mais professor. Porque a ideia é que as turmas sejam menores. Você não pode mais colocar, pelo menos durante um bom tempo,
120 alunos numa sala de aula, como a gente coloca na UFABC nos cursos, nos bacharelados interdisciplinares. Isso não vai existir durante muito tempo. Então, eu vou ter que colocar no máximo 40 alunos num auditório grande, portanto, onde tinha um professor, eu vou precisar de 3. Né? Eu vou precisar de mais investimento em políticas de cuidado, em equipamentos de proteção, em limpeza, né? Então, nós vamos precisar de mais recursos. As pessoas estarão mais pobres, mais debilitadas nessa retomada, então vão precisar de mais apoio, né? Então, de fato, nós estamos num momento assim que o debate da permanência ele ganha uma centralidade enorme. Nesse momento ele está meio escondido, né? Porque ele aparece, a principal manifestação dele hoje é a manifestação de quem não consegue acompanhar a educação à distância, de quem acompanha mais ou menos, tendo que se virar com o trabalho doméstico e o trabalho fora, né? Mas na hora que a gente começar a retomar as atividades presenciais, essa discussão da permanência vai aparecer, vai vir à tona, né? Quem é que vai voltar para a universidade, quem não vai voltar, né? Quem Que vai vai ser voltar mais para a necessário. escola, quem não vai voltar, né? Como é que a gente vai fazer para buscar essas pessoas que não puderam retornar, né? Então, eu acho que esse é um debate que você tem razão, você mereceria um aprofundamento, né? Porque acho que envolve discutir a política econômica, a política fiscal, e mesmo pensar como vai ser o orçamento das universidades nos próximos anos, né? Olhando para essa questão. E olhando para a crise, que você já previu que o orçamento muito provavelmente vai ser muito menor do que vinha sendo, e mesmo já vindo sendo constantemente cortado, vai diminuir mais ainda, né? Sim. Eu tinha mais perguntas assim, mas eu acho que a gente cobriu muito bem e muito mais do que a gente tinha proposto, o que é muito, muito positivo. Eu agradeço muito mesmo pela insistência e por ter concordado em participar da conversa com a gente mesmo. Eu acho que não é um assunto que está terminado, eu acho que a gente levantou coisas que ainda vão ser vistas depois que a pandemia terminar, e como o assunto da permanência, como o assunto da exclusão e talvez da ampliação do EAD, que vão ser muito recorrentes, talvez a gente precise de muitas conversas e muitos protestos também, e ficar muito atentos quando houvermos algum retorno presencial da educação. Mas por enquanto eu acho que a gente cobriu muitos assuntos e eu quero agradecer mesmo pela presença na conversa de hoje, Salomão. De verdade, assim. Acrescentou Tá bom, eu agradeço. Muito, muito, muito para todos. Eu agradeço também essa oportunidade de conversar, tá? E fico à disposição aí também nos canais, redes sociais, enfim, quem tiver alguma questão, algum interesse em entrar em contato para conversar sobre esse e outros temas de política educacional, direito à educação, enfim, eu estou à disposição e tenho um maior interesse, tá bom? Todo o material que você obrigado. achar importante é passar para a página, a gente compartilhar e continuar esse debate, mesmo que fora do modelo de live. Tá legal. Eu estou publicando agora, até amanhã, uma entrevista longa que eu dei para a escola profissional da Fiocruz, em que eu analiso nessa entrevista vários desses pontos que a gente tratou aqui na nossa live, olhando mais especificamente, mas não só, para a educação básica, a questão das avaliações, mas, enfim, é bastante complementar. Quem tiver interesse também de ler lá e me dar um retorno, feedback, eu agradeceria também. Isso vai ficar tudo postado no Facebook, nessas coisas, tá bom? Tá, tudo bem. Muito obrigada, Salomão, e uma boa noite. Tchau, agradeço a presença de todo mundo que compareceu também, acompanhou ao longo da live. Tchau, tchau. Tá bom, tchau. Viu? Prazer, obrigado.